Nós estamos então na nossa primeira aula, a origem das coisas. Deixa eu passar aqui nosso slide, a origem das coisas. Se te perguntarem o que é capelania, o que você diria? Talvez você falaria, capelania é visitar, é visitar o doente, visitar o preso. Não é só isso. A capelania ela é muito mais do que isso. E nessa primeira aula, a origem das coisas, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você tivesse um pouco de paciência e perseverança para que quando você for avançando nas aulas, você não tentar pular degrau, tá? Dar um passo, como se diz o ditado, maior do que a perna. Não faça isso, porque quando você chegar, por exemplo, na aula de número 10, se você não tomar a aula 2, 3 e 4, por exemplo, só um exemplo para você entender, você não vai entender algumas coisas referente à capelania. Então, se te perguntarem o que é capelania, o que você diria? Será que você teria entendimento sobre o que é a capelania? Então, são esses degraus que eu estou falando. E nesse primeiro tópico aqui, eu quero chamar a sua atenção sobre a origem das coisas. As nossas primeiras aulas vão falar sobre isso. Nesse sentido, eu gostaria de mostrar aqui um cronograma que você vai seguir referente às aulas de número 2, a aula de número 3, a aula de número 4 e a aula de número 5. Essas 4 aulas aqui é que você vai ter um conhecimento da origem das coisas. Então é de suma importância você prestar muita atenção nessas primeiras aulas para que você entenda o que é capelania na origem das coisas, tá? Na aula de número 2, você vai ter a origem da palavra capela, que foi ali depois formulado para o ofício daquele que presta assistência religiosa, o capelão, né? Na aula número 3, você vai ter a origem do capelão, e tudo isso você já vai começar a se fundamentar, se preparar para as aulas que virão ainda mais, trazer mais conhecimento para você. Na aula de número 4, você vai ter a origem da função do capelão, e na aula de número 5, a origem da capelania geral. Você percebeu que o tema é, então, bem, digamos, bem extenso, não é tão simples assim. Então, o que é capelania? Na origem das coisas, nas próximas aulas 2, 3, 4 e 5, é que você vai ter todo esse conhecimento para poder ter, então, o entendimento do que é a capelania. Vamos, então, à nossa próxima aula.